Olá, minha querida amiga, meu querido amigo, nos encontramos mais uma vez. Chegamos à 12ª lição, mais uma semana de reflexões da Palavra de Deus, aprendermos o que Deus espera que aprendamos na sua Palavra, sendo guiados aqui pela lição da Escola Sabatina. Agradeço a Deus por você estar aí comigo, não somente assistindo, apreciando, mas quando você compartilha esse vídeo com seus amigos e familiares, fazendo com que a Palavra de Deus chegue mais longe, mais corações. Obrigado por me ajudar na pregação do Evangelho, tá bom? Continuemos assim. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se junte à nossa grande família do Lição Fácil, se inscreva e acione as notificações, aquele sininho que está ali do lado, para que quando o vídeo aqui for postado, você seja o primeiro a saber, tá bom? Se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar o seu gostei. Isso fortalece o nosso canal. Interação no canal é tudo. Então, quando você dá o seu gostei, quando você escreve no chat, quando você compartilha, tudo isso fortalece o canal e o faz ser compartilhado com mais pessoas, tá bom? A cosmovisão bíblica. O que é cosmovisão, pastor? A cosmovisão é o conjunto de crenças que influencia todo o nosso aprendizado durante toda a vida. Se a cosmovisão do indivíduo é correta, ela serve como um filtro que vai avaliar todos os ensinamentos que ele receberá durante a vida. Se ela é incorreta ou se ela não existir, essa pessoa está suscetível a qualquer tipo de ensinamento. Então, a cosmovisão é a base do pensamento humano sobre o qual nós construiremos a nossa concepção da vida. Essa é como cosmovisão. Existe a cosmovisão bíblica. Se nós entendermos a cosmovisão bíblica e adotarmos ela para a nossa vida, nós estaremos protegidos de enganos. Qual é a cosmovisão bíblica acerca do verdadeiro estado dos mortos? Ou acerca da natureza humana? Deixa eu ler o texto para memorizar para você, que está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. O mesmo Deus da paz vos santifica em tudo, e vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros, irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a cosmovisão bíblica acerca da natureza humana. Quando Jesus vier, ele vai levar o ser humano do jeito que ele foi criado: corpo, alma e espírito. Os que tendem a separar essas três partes, que não são divisíveis, não são. O ser humano é uma natureza holística, ou seja, a integridade do ser humano passa pela parte material, espiritual e emocional mental. Elas não podem ser divididas, elas são interdependentes. Quando uma morre, morre as duas restantes. Não dá para existir sem uma ou mais dessas entidades presentes no corpo, no ser humano, né? na época quando ele foi criado. Segundo a Bíblia, esse texto que nós acabamos de ler, quando Jesus voltar, ele vai levar o homem na sua parte material, corpo, alma e espírito. Aqueles que acreditam no dualismo platônico acabam dizendo que quando Jesus voltar, ele vai levar a alma do ser humano, o espírito do ser humano, mas o corpo não. Isso não tem nenhum apoio, respaldo bíblico. O dualismo platônico ensina que o corpo é a parte má, porque é matéria. Matéria é má. A alma é a parte boa do ser humano. A alma está aprisionada no corpo, de maneira que quando o indivíduo morre, a alma é liberta da sua prisão temporal e agora vive eternamente em um local de alegria, de felicidade, de contentamento. Nós não acreditamos nessa visão dualística grega. O que nós acreditamos é no ensino integral do ser humano como sendo holístico, ou seja, a sua totalidade é tão importante como uma das partes. O ser humano é parte física, o ser humano é composto pela parte emocional, nós sentimos amor, raiva, ódio, tristeza, alegria, isso é a parte mental, e a parte espiritual, porque nós nos inclinamos às questões espirituais. Você pode ver que você vai numa etnia indígena, por exemplo,
distante da civilização, que não tem contato com a civilização, você pode perceber ali a latência espiritual daquele ser humano quando ele acredita em espíritos e deuses, porque nós somos espirituais, porque nós não podemos negar. O apóstolo Paulo nos diz que quando Jesus voltar, que ele ache íntegro nosso corpo, alma e espírito. Nos últimos dias, haveria aí duas globalizações. Haveria dois poderes, melhor dizendo, que abrangeriam o mundo todo. O poder da maldade, da mentira e do engano, que abrangeria o mundo todo, e o poder da verdade, que também, de igual forma, alcançaria o planeta Terra. O poder da maldade está aqui em Apocalipse 13, versículo 3 e versículo 7, que diz assim, ó: então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Perceba que o poder da besta ele é global. Toda língua, toda nação, cada tribo, o mundo todo a maravilhou seguindo-se a besta, toda a terra, no caso. Agora, o outro poder globalizado, que será de alcance mundial, é o poder da verdade. Apocalipse capítulo 14, versículo 6 nos diz assim: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que assentam sobre a terra e a cada nação, tribo, língua e povo. Esse é o cenário. Dois poderes lutam pela supremacia. O poder da maldade, do engano, da mentira, do pecado, da rebelião, e o poder da verdade, que liberta, que leva para Deus, que leva à salvação. Esses dois poderes, eles correm por toda a superfície da terra a fim ou de se fazer perder ou de se salvar, ou salvar a humanidade. Esses dois são diametralmente opostos e eles estão em pleno conflito. Um para afastar de Deus as pessoas, o outro para recuperar nas pessoas a imagem perdida de Deus pelo pecado. Nós sabemos o que vai acontecer. Nós sabemos que esse poder da maldade opera com muita força. Efésios 4, versículo 14, o apóstolo Paulo já tinha advertido assim, ó: para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pelas astúcias com que induzem ao erro. Viu que a Bíblia fala assim: não sejamos como meninos? Nós não podemos ser levados de um lado para outro por qualquer vento de doutrina, ou seja, iria soprar os ventos do engano para levar as pessoas cativas. O apóstolo Paulo também diz em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 4, diz assim, ó: e se recusarão dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Percebeu? No final das contas, dois poderes se levantarão, que são facilmente identificados, um pela verdade, o outro pelo engano. Claro, facilmente identificados quando você conhece a verdade. Para você conhecer uma nota de dinheiro falsa, você não precisa estudar as características da nota falsa. Estude a característica da nota verdadeira. Quando a falsa aparecer, será facilmente identificada. Ellen White diz assim, ó: por meio de dois grandes erros, a imortalidade da alma e a santidade do membro, Satanás aprisionará o povo em sua armadilha. Enquanto o primeiro lança o fundamento do espiritismo, o segundo cria um laço de afinidade com Roma. Querido amigo, querida amiga, a nossa única salvaguarda é acreditar, estudar, compreender toda a verdade que nos foi revelada na palavra de Deus por meio do Espírito Santo. É por meio dele que nós vamos compreender aquilo que Deus quer que nós compreendamos. E essa compreensão e essa busca pela verdade e essa consciência irá nos preservar dos enganos que irá desviar as pessoas no tempo do fim de Deus e da sua verdade. Somente aqueles que conhecem a verdade estarão salvaguardados do grande engano final. Nessa semana nós iremos avaliar de maneira muito profunda essa questão da cosmovisão bíblica, a fim de construirmos as nossas bases
a fim de fortalecer o nosso intelecto, o nosso coração, para que quando o engano vier, estejamos prontos para identificá-lo prontamente e rejeitá-lo. Essa passagem, esse texto que nós lemos aqui de Leonardo nos diz aí duas informações importantíssimas. Primeiro, que por meio da santificação do Nilo, Satanás faz um elo de ligação da humanidade com Roma, porque foi Roma papal quem criou a adoração a Deus no dia de domingo. A adoração a Deus no dia de domingo, ou a guarda do domingo, foi uma criação de Roma papal. Então, quando o cristão que não é católico, por exemplo, guarda o domingo, ele tem ali um elo de ligação com Roma. E a imortalidade da alma o liga ao espiritismo. Esses dois grandes enganos estarão fazendo as suas vítimas e arrebanhando pessoas no tempo do fim. E Deus espera que estejamos prontos para enfrentar esses enganos. A minha oração, amigo e amiga, é por você e por sua família, para que você esteja apto e forte o suficiente para não cair nesses enganos. Por ora, vamos orar e pedir a Deus a tua bênção sobre a sua vida e sobre a minha vida também. Vamos orar? Querido Pai, obrigado mais uma vez por estarmos na tua presença, por estudar a tua palavra, por tomar tempo, por tirar tempo para estudar. Queira, bondoso Deus, nos ajudar com nossa mente, mesmo que seja pecadora, falível, que nós possamos compreender a verdade do Senhor, a fim de que possamos estar salvaguardados do grande engano e erro que envolverá o mundo todo. Pedimos humildemente, em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estar com você. Amanhã nós começaremos nosso estudo e eu fico aqui esperando você ansiosamente. Aproveite bem o seu dia.